Saudações a todos os internautas e telespectadores da MBC TV. E para a edição desta semana trouxemos uma temática de extrema importância para a saúde pública: o vírus Mpox, anteriormente conhecido por varíola dos macacos. O Mpox tem se propagado com rapidez em várias partes do mundo, com especial destaque para o continente africano. E, infelizmente, Moçambique já registrou alguns casos desta doença. E diante deste cenário é importante que nós estejamos informados sobre o que é Mpox, quais são os sintomas, quais são as causas e as possíveis prevenções. E para responder a estas e mais questões, trouxemos no nosso estúdio a médica Auneta, que ela vai ajudar-nos a compreender mais sobre esta temática. Doutora Auneta, seja muito bem-vinda ao programa Vida Ativa. Muito obrigada, saudações, Mónice, saudações a todos os telespectadores do programa MBC. Exato, muito obrigada. Nós é que agradecemos a CNQE por ter aceito cá o nosso convite, por aceitar debater esta temática que é de interesse público. Para uma compreensão geral daquilo que é a doença, o que é Mpox e como é que ele se diferencia da varíola comum, por exemplo? Muito interessante esta pergunta, porque nós verificamos hoje em dia muita dúvida sobre esta nova tendência que nós estamos a viver agora, sobre esta epidemia. Na verdade, a varíola, não só a nível do mundo, mas também a nível de Moçambique, diferenciarmos porque temos assistido a um caso, a uma euforia de forma generalizada por causa desta nova epidemia no nosso meio. Então, a varíola são vírus. Mpox é uma variação destes vírus. Na verdade, elas são distintas em termos de cepas, em termos de tipo de família. São da mesma família, mas são de espécies diferentes. A Mpox é uma zoonose, significa que é uma doença que é transmitida do animal para o homem. Já existe a varíola humana, que já existe há muito tempo, que já foi erradicada através das vacinas, mas que ainda existem alguns casos escassos sim, mas ainda existem. A principal diferença é no tipo na espécie, nas cepas, mas também nas manifestações clínicas. Elas podem ser muito parecidas, mas existem algumas características que são fundamentais da Mpox e algumas de outras varíolas. E quais são os principais sintomas, por exemplo, da Mpox? Da Mpox, os principais sintomas, estes pacientes, geralmente eles vão começar com febre. Eles vão ter alguns linfônodos, que é um termo técnico, é um termo médico para definir uns inchaços ou caroços que podem acometer primeiro a região cervical, a região submandibular e ainda podem acometer a virilha. São caroços duros, eu vou usar este termo, ou caroços, são caroços duros, que podem ser também quentes, podem aquecer um pouco e são muito dolorosos. E depois também vão se manifestar com lesões cutâneas. Estas lesões cutâneas podem ser parecidas com varicela, neste caso, porque nós estamos a receber muitos pacientes com varicela que eles suspeitam que podem ter Mpox, mas na verdade é varicela e são outras situações também. Então, uma das principais suspeitas é se este paciente tem febre, início. Como é que é o início destas lesões? Essas lesões têm início na face, na região cervical, nos membros superiores e depois tronco e membros inferiores. E também são lesões confluentes. O que são lesões confluentes? São aquelas lesões que são parecidas, que elas vão se agrupar numa única região. Por exemplo, vesículas, pápulas que vão se
agrupar numa única região, enquanto que em outras situações de dermatoses, de lesões na pele, nós podemos encontrar lesões diferentes, mas que não correspondem ao mpox. E pronto, na verdade, depois há uma confirmação através de uma retirada da amostra para aferir que seja realmente uma mpox. E em quanto tempo, por exemplo, após o contágio, os sintomas costumam aparecer? Os sintomas podem aparecer já logo nos primeiros, após o contágio, nós chamamos de período de incubação. Os sintomas podem aparecer entre 3 até 21 dias. Os primeiros sintomas podem aparecer, como eu dizia, os primeiros sintomas são constitucionais, que são generalizados, como febre, mal-estar, parece uma gripe. E depois tem a fase de erupção cutânea, que é esta fase das lesões papulosas, que nós vamos mostrar as imagens mais tarde. Exato. Falando e entrando um pouco mais para a transmissão, como é que é transmitido, por exemplo, o mpox entre as pessoas? Entre as pessoas, ela é transmitida através de gotículas respiratórias. Pacientes que vão, por exemplo, Moni, se nós estamos aqui, eu vou tossir e eu tenho estou contaminada, e depois a Moni, se porventura vai passar a mão na mesa onde eu estive ali a respirar, etc. Ou ainda por contacto íntimo. Ok. E o contacto, por exemplo, com animais ainda é um risco de transmissão? Sim, com animais contaminados. É importante referir que não são só macacos, é mpox porque na altura foi verificado em macacos, mas também os animais roedores, como ratos, também podem sim ter este vírus. Exato. Sim. E é possível contrair, por exemplo, o mpox através de relações sexuais? Sim, é possível porque nas relações sexuais nós temos um contacto físico, um contacto íntimo, e sim, é possível. Exato. Entrando um pouco mais para aquilo que é a prevenção e cuidados. Que medidas preventivas, por exemplo, a população pode adotar para evitar o contágio? Basicamente, regras de higiene pessoal e coletiva. É só lembrar da época de Covid, lavávamos as mãos. Eu gostava muito da disciplina que as pessoas tinham, porque na verdade aquela disciplina é que é a regra normal, é assim como o indivíduo deve estar. Sempre que estamos diante de uma pessoa que tem alguma doença respiratória ou que oferece algum risco, nós temos que redobrar os nossos cuidados. Quando falamos de higiene pessoal, este é um tópico muito importante que vale a pena nós falarmos sobre. Nós recebemos muitos pacientes com outras lesões na pele, sarna, vulgarmente sarna, que é a escabiose, que é devidamente uma má higiene, que depois leva também a lesões, que leva a manchas, depois de manchas também leva algumas lesões vesiculares associadas a prurido. Prurido é muita comichão. Nós vemos isso, verificamos muito isso em muitas famílias de forma generalizada. Uma família que crianças, pais e filhos têm sarna, e se nós avaliarmos a coisa principal, o problema principal ali está na higiene. Por isso que nós incentivamos os banhos, incentivamos o paciente, incentivamos sempre a população a mudar os lençóis, pelo menos de 3 em 3 dias, a engomar os lençóis, a mudar a roupa e a evitar contato com pessoas que tenham lesões na pele. Uhum. Entrando um pouco mais para o diagnóstico e tratamento, como é que é feito o diagnóstico do mpox? Muito bem. Primeiro, este paciente, tecnicamente, nós avaliamos este paciente como um todo, nós escolhemos a história, nós observamos este paciente, observamos as lesões, mas o diagnóstico final confirmado, aqueles casos que nós dizemos que são confirmados, eles são confirmados através de laboratório, no exame de PCR, específico para este vírus. Sim. Exato. E, por exemplo, as mulheres grávidas podem transmitir o vírus ao bebê?
Sim, infelizmente há sim risco de transmissão para o bebê, e estas mulheres já existe um protocolo a nível nacional no pré-natal onde se faz um rastreio não só para doenças de pele, mas também HIV e outras comorbidades que podem estar associadas. E existe assim um tratamento totalmente eficaz ou é uma doença assim que é autolimitada? Não. Sobre o tratamento ainda é reservado. O tratamento basicamente é de suporte. Nós chamamos de tratamento de suporte aquele tratamento em que nós olhamos e vemos o que é necessário para este paciente. Cada caso é um caso. Muitas vezes, se este paciente tiver uma sobreinfecção, lembrar que é vírus e vírus muitas vezes a forma de tratar é diferente. Então, estes pacientes nós olhamos em que fase é que este paciente está. Se este paciente já está numa fase muito avançada da doença, em que já apresenta muitas lesões, até lesões necróticas, que já deixa manchas, então este paciente vai ter um isolamento, claramente, e cuidados de pele, como nós dissemos logo no princípio, banhos, hidratação da pele, e em alguns casos uso de antivirais orais, antihistamínicos que são antialérgicos, se tiver prurido, vamos tratar a febre se esses pacientes tiverem febre, e se for uma sobreinfecção, porque alguns pacientes podem ter este vírus, mas também podem ter outras doenças bacterianas associadas, pode haver uma sobreinfecção. E nestes casos em que o paciente apresenta uma sobreinfecção, nós associamos alguns antibióticos orais, ou se tiver que ser até sistêmicos, por via parenteral, via venosa, nós também associamos alguns cremes, mas o tratamento não é igual para todos. Tudo vai ser definido principalmente em que estadio é que este paciente está. Após o diagnóstico, nós depois definimos o tratamento de forma individual, mas basicamente é suporte de vida deste paciente e associarmos a comorbidades, olharmos se este paciente tem alguma sobreinfecção, se tem alguma complicação ou não. Exato. E a doença pode em algum momento deixar sequelas na pele ou no organismo? Sim, e no caso da Monkeypox, este é um dos principais, é típico, um dos principais sinais é este. Ele muitas vezes vai deixar manchas. Meu Deus. E por quanto tempo, se calhar, pode vir a sarar totalmente? Depende. Depende mesmo de cada situação. Se é um indivíduo que tem uma imunidade comprometida, este paciente pode levar mais tempo para para sarar completamente. Deixam sim cicatrizes e, infelizmente, em alguns casos, para sempre. Exato. E o isolamento é necessário? Por quanto tempo, por exemplo? O isolamento é por até 21 dias. Segundo a OMS, estipula que até 21 dias este paciente pode estar numa situação de isolamento. E existem também critérios para levar esse paciente ao isolamento. Sim. Isolamento domiciliar, e temos também isolamento intra-hospitalar, mas é só olhar para o nosso meio. Nós temos em Maputo já temos um caso, mas não foi necessário um isolamento intra-hospitalar. Exato. E para crianças, idosos ou pessoas com imunidade baixa, qual é o maior risco de complicações? Sim. Trata-se de uma população com uma imunidade baixa, uma população de risco. Crianças têm maior necessidade em relação a indivíduos adultos, e idosos também
tem as suas necessidades e a sua fisiologia que também é diferente. Então, este grupo de pessoas tem uma atenção diferenciada. Crianças, principalmente com menores de 5 anos, nós olhamos como um todo para evitar que venha a ter uma complicação chamada sepsis, que é uma infecção generalizada, que muitas vezes vai levar até a falha multi-orgânica e até pode levar à morte em alguns casos. Então, o nosso maior foco é evitar que haja disseminação, que haja uma maior viremia, ou seja, que evitamos que este vírus ele se espalhe através da corrente sanguínea, que ele se espalhe para outros órgãos, principalmente os órgãos-alvos, que é o coração e outros. Exato, eu gostava que falasse de uma temática de forma exaustiva, né, doutora, sobre o mpox que pode se espalhar em ambientes como aglomerações, como por exemplo mercados, escolas e transportes públicos. Ok. Lembrar que esta patologia é transmitida por via respiratória. Então, se é transmitida por via respiratória, onde há aglomerações, há maior risco. É transmitida ainda por contato físico com uma pessoa que tenha lesões, que tenha erupções. Então, aglomerações e baixo hábito de higiene pessoal é um risco. Sim. Não recomendamos que as pessoas fiquem em lugares com que haja baixa ventilação e, como falava logo no início, recomendamos muito que o indivíduo continue a lavar as mãos, que use a máscara. Sim. Exato, uma vez que é programa Vida Ativa, falamos de uma vida mais ou menos ativa. Mas por agora vamos ao intervalo e voltamos dentro do instante. Até já. Estamos de volta depois de um curtíssimo intervalo, mas agora para conhecer um pouco mais a história da nossa doutora Auneta. Doutora, quem é Auneta? Auneta é uma mulher médica, cristã, apaixonada pela medicina. Eu gosto muito do meu trabalho. E eu acho que eu posso dizer que eu me esforço muito para poder ter boas condutas diante dos meus pacientes. Eu tento sempre estudar e manter-me atualizada. Eu sou filha tenho 2 irmãos, tenho os meus pais e o que mais eu posso dizer? E que momentos marcaram, por exemplo, a tua carreira como profissional de saúde? Há vários momentos, mas eu acho que para mim o que me marca é quando quando chega um paciente e ele se sente grato. Às vezes isto não tem preço, e principalmente quando nós mesmo sem perceber, nós devolvemos a autoestima de um paciente. E já agora fez-me uma pergunta muito interessante. Muitas vezes
ainda ontem eu estive a conversar com uma colega. Eu dizia a ela que provavelmente mais de 50% dos nossos pacientes eles têm doenças psicossomáticas e não exatamente doenças de causa orgânica. Muitos pacientes chegam até nós deprimidos, com medo e com várias outras situações. E isso acontece todos os dias. Temos estado a assistir isso até em homens. Numa primeira fase, eu acreditava que isso acometia muito mulheres, mas hoje em dia nós recebemos muitos homens que chegam-nos com histórias que nós depois percebemos que é de fórum emocional, é de caráter psicológico, que nós quando nos inteiramos mesmo deste paciente percebemos que há ali um fator emocional importante. É verdade, sim, que há baixos recursos, mas mesmo assim nós fazemos diagnósticos importantes, nós temos bons especialistas que também conseguem chegar a bons diagnósticos e há muito trabalho muito bem feito, não é de todo mal, não só acontecem coisas más no Sistema Nacional de Saúde, embora tenhamos muitas dificuldades, também acontecem muitas coisas muito boas que eu acho que poucas pessoas sabem. Uhum. E qual foi a situação mais difícil, por exemplo, que já vivenciou enquanto cuidava de pacientes durante, por exemplo, o surto da Covid-19 ou agora com a Mpox? Agora com a Mpox eu nem posso comparar com Covid-19. Covid-19 foi uma fase muito difícil a nível mundial. Eu particularmente estive a trabalhar diretamente com muitos pacientes suspeitos e confirmados durante muito tempo porque tínhamos poucas pessoas, tínhamos poucos colegas e era muita demanda. Então, muitas vezes, como sabem, esses pacientes chegam primeiramente para o serviço de urgências, e no serviço de urgências é onde eu estou a trabalhar há muitos anos. Então, houve uma altura que, mesmo como médica, eu também sentia-me exausta e insegura, com medos, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar ali, às vezes até também com alguma sintomatologia, mas eu tinha que estar ali, tinha que trabalhar e infelizmente nós assistimos a muitos óbitos, assistimos a muitas situações complicadas que também afetaram-nos como profissionais de saúde, mas mesmo assim seguimos firmes. Quero saber uma curiosidade. Como médica, humor é aquela parte sensível de si? Não parece às vezes, mas sim, há vezes que eu choro. Há vezes que eu, não diante do paciente, mas há vezes que eu choro, há vezes que eu há vezes que eu até muitas vezes choro por alguns pacientes, sem lhes dizer, mas muitas vezes choro por eles. E quando eu faço isso, muitas vezes eu mesma é que parece que estou a orar por mim, mas é assim, verdade, há momentos que nós sentimos como se aquela situação fosse nossa. Sim, em algum momento nós temos que separar as emoções, mas somos humanos. É realmente. E como é que é cuidar, por exemplo, das pessoas num contexto onde muitas vezes, por exemplo, faltam alguns recursos, mas sobra aquela esperança? É uma pergunta complicada, complexa. É difícil, sim, quando não temos meios. Eu tenho dito que, pronto, muitas vezes estamos a fazer algumas coisas quase que no escuro. Mas, mesmo assim, nós não nos limitamos e não lavamos as mãos. Muitas vezes nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. De acordo com os nossos meios, nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Quando eu estou numa unidade sanitária terciário, então muitas vezes, quando há alguma necessidade, nós mandamos para um hospital quaternário, que é o Hospital Central de Maputo, e quando
havendo necessidade, o Hospital Central do Maputo também interage com outros hospitais, com outros profissionais, mas nós nunca nos limitamos somente a olhar para um paciente. E sempre, na medicina, um dos principais objetivos é aliviar a dor. E nós sempre tentamos aliviar a dor do paciente, independentemente, mesmo se tiver um diagnóstico irreversível, a primeira coisa que nós queremos, o nosso principal objetivo é aliviar a dor do paciente. O paciente vem com o que quer que seja, um ferimento ou qualquer outra doença. O paciente refere dor, nós tratamos aquela dor e depois vemos outras situações também. Exato. O que é que mais a motiva, por exemplo, todos os dias a continuar nesta missão de cuidar da saúde da nossa população? Eu penso que é um propósito. Eu acho que todos nós temos um propósito de vida e este é o meu propósito de vida. Exato. E como é que tem equilibrado a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Também uma boa pergunta. Tenho alguns colegas que dizem, Moneta, dá uma pausa. Então, é necessário às vezes parar e reconhecer que o corpo, a mente deve realmente fazer um refresh, até mesmo para poder ter uma melhor performance como médica. Em algum momento é necessário parar para compreender melhor e poder dar o melhor de si no trabalho. No meu caso, eu tento fazer exercícios físicos, meditar e ler sobre outros assuntos. É bom estar com a família, estar com amigos e também estar em outros ambientes que não são só hospitalares. Sim, estar com amigos, estar na igreja, poder fazer outras atividades. E que mensagem deixa para as meninas, para as mulheres que sonham em seguir esta profissão? Sigam, estudem muito. Nada é fácil, eu acredito que nada é fácil, é importante ser constante. É importante saber aquilo que nós queremos, independentemente das circunstâncias. Nós somos todos iguais, mas podemos sim todos nos esforçarmos. Eu acredito que tudo com esforço é possível e que sim, vale a pena. E que não deem ouvidos às pessoas que dizem que não, porque agora as coisas estão mais difíceis. Sempre haverá tempos difíceis, mas sempre teremos pessoas a precisar de médicos, a precisar de enfermeiros, a precisar de técnicos. Sempre precisaremos de profissionais de saúde. Então estudem, vamos todos estudar, vamos todos nos aplicar. Eu mesma tenho interesse em continuar os meus estudos. E eu incentivo muitas mulheres a estudar porque só ser mulher já é um desafio. É um desafio. Então, com baixa escolaridade, fica mais complicado. Então, quem puder estudar, estudem bastante. E que desafios, por exemplo, enfrentou até chegar onde está hoje? Olha, desafios que eu enfrentei. Eu sou uma pessoa que olha, eu tenho uma maneira de olhar para a minha vida e de uma maneira geral, eu provavelmente por causa da educação que eu tive, eu não sou uma pessoa que gosta de ver problema em tudo. Os meus pais ensinaram-me desde muito cedo a saber solucionar os problemas. E mesmo aqueles problemas que aparentemente não têm solução, sempre me ensinaram a ser uma pessoa calma, que pudesse olhar para as situações, mesmo elas sendo muito difíceis. Isso ajudou-me bastante, por isso que eu sempre consegui estar em situações difíceis e ultrapassar. E eu acredito que a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas, estar disposta a aprender é um dos segredos. Temos que estar dispostos a aprender, com qualquer pessoa. Aprender sempre. Eu lembro-me que é uma coisa que eu nunca falei, mas
não, já falei, se calhar em algum momento, que a primeira vez que eu assisti um parto, que eu estava no estágio, naquela hora que eu sai o bebê, que estava a expulsar na fase em que sai o bebê. Quem estava ao meu lado, infelizmente, feliz ou infelizmente, eram estagiários e estava ali uma colega que não era médica, não importa referir agora, que não era médica, mas ela já tinha muita experiência naquela situação. E eu lembro que ela logo disse: doutora, calça luvas, protege o períneo. Essa foi a frase que ela disse. E na verdade é assim que se faz, sempre. Protege o períneo. E eu calcei as luvas, já conhecia as técnicas, porque já nos tinham ensinado. Mas eu nunca me esqueci, porque ela foi dizendo-me algumas coisas que eu devia fazer de urgência naquela hora, mas ela não era médica. Então, mesmo assim, assistimos o parto, lá veio o ginecologista e outros colegas e fomos fazendo todos juntos. Mas, para dizer que temos que estar disponíveis a aprender sempre. E em medicina, quem não está disponível a aprender pode cometer alguns erros que depois não são admissíveis. Exato. Doutora Neta, em jeito de considerações finais, que tem a deixar ficar para os nossos internautas e telespectadores? Cuidem-se. Estamos numa fase difícil. Não temos muitos casos, mas cuidem-se, por favor. E eu queria também apelar a toda a população, e não só mesmo entre nós colegas, a ficarmos calmos, a mantermos a serenidade. Existem várias doenças que cursam com lesões parecidas com essas da monkeypox. Então, sempre existiu escabiose, sempre existiram outras dermatites. Então, por favor, vamos ficar calmos. Eu tenho estado a receber muitas chamadas de muitas pessoas a dizerem: mas olha para isto, eu tenho estas borbulhas aqui na mão, na cara, será que não é esta patologia? Então, eu percebo que há aqui também um fator de ansiedade. Então, por favor, mantenham-se serenos, mantenham-se calmos e sempre que julgarem necessário, aproxime a uma unidade sanitária mais próxima. Lembrar todas aquelas situações em que o paciente, o indivíduo tem febre, estes pacientes devem aproximar sempre a unidade sanitária. Febre, que depois também tem esses linfônodos, que são esses caroços no pescoço. Por favor, aproximem e nós vamos avaliar estes pacientes. Exato, doutora Neta, muito, mas muito obrigada por ter aceito cá o nosso convite. Olha que podemos aprender muito em torno do Mpox, esta doença que eu tenho deixado algumas pessoas, né, em pânico. E desta, nós colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa. E até a próxima.